harmonia e o equilíbrio dos nossos pensamentos. As nossas mentes têm dois programas, que são negativos e positivos. Uma maneira fácil de entender como o nosso cérebro responde a isso e gera pensamentos é pensar em eletricidade. Nós, humanos, temos o conhecimento para transformar água, vento, etc. em energia. Por exemplo, a eletricidade chega às nossas casas através de cabos que sustentam a energia, transformando-se em eletricidade. Basicamente, precisamos de dois cabos principais, um cabo elétrico que é chamado negativo e um cabo elétrico que é o positivo, e geralmente eles estão conectados juntos. No entanto, as linhas de transmissão são sempre construídas com um conjunto de 3 condutores. Há 2 fios saindo do transformador e 3 fios indo para as nossas casas. Pode parecer estranho este exemplo, mas o seu único objetivo é que você entenda que realmente precisamos tanto do negativo quanto do positivo. E como a eletricidade precisamos de um terceiro fio que é a nossa mente consciente e subconsciente. E são eles que mantêm o equilíbrio entre ambos. Precisamos reprogramar as nossas mentes para que alcancemos o equilíbrio e a harmonia emocional. Nossas mentes não são diferentes, e tal como a eletricidade realmente todos nós temos um lado negativo e positivo. Faz parte de nós e precisamos de ambos. Pense nisso como se fossem os nossos 2 cabos principais que alimentam os nossos pensamentos. É assim que geramos energia. Pensamentos são gerados ao longo de nossas experiências negativas e positivas, e como resultado, geramos sentimentos ou emoções em torno de algo. O que vai manter o equilíbrio, a velocidade e a força é a nossa mente consciente e subconsciente. Precisamos estar conscientes o suficiente para aceitar esta realidade. Depois de aceitar que o negativo e o positivo fazem parte de todos nós, você deixará de lutar para usar ferramentas como as afirmações para se sentir mais positivo e saberá que as afirmações realmente funcionam se você as aplicar corretamente. Verdadeiramente, a maioria de nós vive em desequilíbrio. É por isso que a maioria de nós luta para viver uma vida boa. Pode-se pensar que as pessoas que vivem em abundância ou que têm sucesso em suas vidas nunca têm pensamentos negativos. A verdade é que eles são humanos como eu e você e têm sentimentos. Somos todos humanos e todos temos pensamentos e sentimentos. O que nos torna diferentes é a nossa própria perspectiva e crenças sobre ou em torno de algo. O sucesso está ao alcance de quem quer alcançar o sucesso. As pessoas que têm sucesso aplicam as leis da atração, conscientes ou não. O fato é que eles se concentram mais no positivo do que no negativo e acreditam-se dignos de receber o que recebem. As nossas atitudes são como um espelho do nosso pensamento. Quando uma situação negativa acontece, você observa que sua raiva e emoção podem consumi-lo, a ponto de você não conseguir pensar em mais nada. A sua mente reage de maneira diferente, fechando-se para o mundo exterior e se concentra-se nas emoções negativas. Emoções negativas que estão em desequilíbrio impedem a sua mente de ver as outras opções e escolhas que estão ao seu redor, e fazem-no reagir com atitudes que por vezes nos arrependemos e não reconhecemos como nossas inicialmente. Precisamos de controlar as nossas emoções e praticar o deixar ir. O que quero dizer com isto é que situações menos favoráveis acontecem a qualquer um. A diferença está na forma de como reagimos. Parar e pensar antes de reagir a uma situação menos favorável é uma boa forma de controlar as nossas emoções. No entanto, não podemos generalizar, pois depende também em que tipo de situação nos encontramos naquele específico momento. Se ensinarmos conscientemente o nosso subconsciente a escolher como usar e quais partes negativas precisamos, podemos tirar proveito de alguns sentimentos menos positivos. Por exemplo, não precisamos de estresse, mas precisamos de medo até um certo ponto. O medo nós adquirimos através dos outros, ou através de situações que vivenciamos, da qual resultaram sentimentos de dor, ou desconforto, ou tristeza. No fundo, o medo acaba por fazer parte dos nossos instintos de sobrevivência. Por exemplo, o que nós fazemos se uma criança está prestes a colocar a mão em uma superfície muito quente?
Nós os paramos e os fazemos sentir medo, essa é a nossa resposta para os proteger. Você pularia de um precipício sabendo que vai se machucar? Obviamente que não. É quando a parte negativa, como o medo, é necessária. No entanto, ele precisa estar em equilíbrio com um certo grau de positividade que o ajudará a procurar opções ao seu redor. Quando o positivo e o negativo estão em harmonia ou em equilíbrio entre si, você não está impedido de atravessar o precipício. Porque o medo de cair vai obrigá-lo a encontrar diferentes formas de atravessar. É o que chamamos de nossos instintos de sobrevivência. E já falámos sobre este assunto anteriormente. Isso é o que significa aceitar que todos temos negativo e positivo e precisamos de ambos para sobreviver neste mundo. Porém, eles precisam estar em equilíbrio e harmonia um com o outro. E esse é o trabalho de nossa mente consciente e subconsciente. E o nosso trabalho é ensinar conscientemente o nosso subconsciente a identificar o que de fato precisamos até um certo ponto, desde que não seja em excesso. O medo é superado através da coragem. Esta é a nossa verdadeira natureza, e observe que no mundo natural não é diferente. A sobrevivência dos animais depende muito dos seus instintos. Todos nós pertencemos a este mundo, todos nascemos com instintos de sobrevivência. Significa que precisamos do negativo também, mas não todo e não constantemente. Para alguém que esteve em desequilíbrio constante por longos períodos de tempo, é normal que lute mais com os seus pensamentos. Mas se persistir e insistir e manter a consistência, terá sucesso. Então, quando constantemente alimentamos os nossos pensamentos com energia negativa, é óbvio que a energia negativa está se sobrepondo à sua energia positiva. Isso significa que você está a vivenciar desequilíbrio emocional, levando-o a pensar demais sobre o que passou e se estressar com isso, ou se estressar com o que está por vir, esquecendo-se totalmente do momento presente. É no seu momento presente que está o seu poder, e você mesmo pode fazer isso agora. Leva tempo e foco, e muita vontade de aprender conscientemente como ensinar a nossa mente subconsciente, para que possamos atingir o equilíbrio dentro das partes negativas de cada um de nós. As mensagens que enviamos para o nosso campo quântico, na forma de frequência de energia, dependem muito disso e podem ter impactos surpreendentes em todos os campos de sua vida, se assim o desejar. Entenda, quando você lê e ouve sobre ser positivo, isso não significa viver em um sonho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Significa viver a realidade e moldá-la às suas expectativas. Isso não significa se forçar a ser positivo o tempo todo, ou se punir por seus pensamentos negativos. Ter pensamentos positivos torna-se mais fácil com a prática e persistência dos mesmos, diariamente. Se você estiver usando afirmações, provavelmente já ouviu muitas sugestões. Nenhuma está errado e ainda assim nenhuma está certa. O que quer dizer com isso é que afirmações são declarações que dizemos a nós mesmos, com a intenção de nos elevar conscientemente. Ajuda-nos na nossa autoestima e otimismo, a confiar em nós mesmos e a sentirmos melhor interiormente conosco próprios. Praticar afirmações positivas pode ser extremamente simples. O que você precisa saber é que o objetivo de uma afirmação é usar palavras que elevem os seus pensamentos e assim gerem sentimentos positivos em relação a si próprio. Nunca subestime o poder das palavras. A repetição das mesmas diariamente é essencial para que interiorize positivismo e fé em si mesmo. Você provavelmente está bem familiarizado com esta frase. As pessoas poderão esquecer o que você lhes disse, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Isto é verdade. Então, você precisa dizer a si mesmo as palavras certas, e as palavras certas são aquelas que o fazem sentir-se bem. Tudo o que você precisa fazer é escolher uma frase ou frases, e repetir constantemente as mesmas para si mesmo. Não ignore o negativo, simplesmente transforme-o. Se você quer chegar ao último andar, entenda que não pode descer, tem que subir, por mais difícil que pareça. O que importa é que no seu tempo você chegará ao topo. Use afirmações que façam você se sentir bem e otimista. Os sentimentos negativos correm com uma energia mais baixa, por isso é mais fácil reclamar do que fazê-lo. A positividade requer mais energia, porque você precisa fazer.
É por isso que é mais fácil ser negativo do que positivo, é mais fácil falar do que fazer. Conforme as afirmações, com a repetição delas fica natural e torna-se mais fácil acreditar em si mesmo e ser mais positivo. Quando estamos dormindo ou em um foco profundo em torno de algo, é a nossa mente subconsciente que está desperta. Quando conscientemente vamos dormir, aquela última coisa que você faz ou diz, ou ouve, é o que você pensa e inclusive geralmente sonha. Essa é a razão pela qual você deve se concentrar mais em suas afirmações positivas. Antes de dormir e ao adormecer, pense nelas. Quando você vai dormir, a sua mente consciente é quem dorme, desligada por um período mais longo. É quando a sua mente subconsciente é despertada, e é por isso que sonhamos quando dormimos. Nossos pensamentos nunca param, mesmo quando você está dormindo, portanto nem seus sentimentos, porque a sua mente inconsciente está desperta. Ouvir as afirmações durante o sono também é uma espécie de programação do sono. Devido à capacidade da mente subconsciente, você também está a aprender durante o sono. A duração do tempo antes de mergulhar no sono mais profundo é especialmente poderosa. Por meio dele, a mente subconsciente faz com que as afirmações funcionem com mais eficácia. Normalmente, não nos lembramos do que sonhamos. É por isso que não sabemos. Mas sentimos se foi uma noite boa ou ruim. Usando esta técnica de ouvir afirmações antes e enquanto adormecemos, irá ajudá-lo a tornar-se mais positivo e otimista, e também o irá ajudar a dormir melhor. E acredite que esta técnica é realmente gratificante. A gratidão. Durante o dia você pode escrever frases sobre coisas que deseja no presente e imaginá-las já sendo suas e se sentindo agradecido por elas. Escreva também sobre o que você já tem que lhe deixa feliz, com sentimentos de gratidão. Os sentimentos vão reforçar as suas afirmações, mas desta vez conscientemente. A repetição de algo positivo ou negativo afeta nossas crenças e perspectivas sobre ou em torno de algo, e gera os nossos pensamentos e, consequentemente, os nossos sentimentos. As afirmações positivas são declarações que têm o objetivo de fortalecer um pensamento ou ideia na sua mente. É a repetição das suas afirmações que leva à crença. Quando essa crença se torna uma convicção profunda, as coisas começam a acontecer. O ato de se autoafirmar no presente como se já fosse seu e senti-lo com gratidão, ajuda-o a elevar a sua energia positiva e a fortalecer esse pensamento no seu subconsciente. Você não precisa parar os pensamentos negativos, na verdade, quando você tenta pará-los, mais força eles ganham, porque você está focado neles. Basta sobrepô-los. Use os seus interruptores para colocá-lo de volta na trilha positiva. Todos nós temos altos e baixos, a diferença é como cada um de nós lida com isso. Essa é a vida real de uma forma positiva. Você precisa primeiro dar para receber. Somos um reflexo de nossos pensamentos, e no que mais nos focamos geralmente atraímos. O nosso corpo responde aos nossos sentimentos, e sim, podemos curar o nosso corpo mais rápido se quisermos. Só temos que ensinar a nossa mente a ter pensamentos saudáveis sobre a saúde, para que nos possamos sentir saudáveis. O nosso corpo responde aos nossos sentimentos, que por sua vez provêm dos nossos pensamentos. Ao experimentar emoções positivas como alegria, contentamento e amor, você verá mais possibilidades em sua vida. Bem, qualquer coisa que desperte sentimentos de alegria, contentamento e amor fará o truque. Você provavelmente sabe quais coisas funcionam bem para você. Você pode usar qualquer ferramenta que desejar, desde que o faça sentir bem e não o prejudique ou outras pessoas. Exemplo: meditação, escrever, pintar, caminhar na natureza, afirmações, fazer algo de bom para os outros ou com os outros, cantar, rir, assistir a um filme, dançar, etc. Através dos seus sentimentos, os seus pensamentos serão magnetizados, e tudo o que tenha a mesma frequência ou similar será atraído para você. Esse é o poder da manifestação, e todos nós temos esse poder. Só precisamos de aprender a despertar o nosso poder que existe dentro de cada um de nós. Com esse propósito, escrevi este livro. Como estar na frequência certa. Eu sou
E sinto-me profundamente grata por sua escolha de ouvir a minha perspectiva e abordagem sobre os pensamentos e a frequência da nossa vibração. Eu estou profundamente grata por todo o tempo que você usou ouvindo e aprendendo como estar na frequência certa.